E aí, galera, mais um dia se passou no meu CGM Experiment e algumas coisas bem interessantes aconteceram ontem, né? Então vamos lá. Eu acordei pela manhã, como sempre, por volta de 6:30 da manhã, fiz a minha leitura, né, de como estava a glicemia. Não deu uma glicemia tão um pouco mais elevada como tinha dado no dia anterior, né? Deu na casa dos 90, o que foi interessante, né? E eu observei a mesma tendência de queda ao longo do período da manhã, até se estabilizar próximo dos 80, 70, entre 70 e 80 miligramas por decilitro. Aí a coisa foi muito interessante do seguinte, mantive meu jejum, como eu sempre faço, tá? E fiz ontem uma atividade física diferente da atividade física que eu faço normalmente. Normalmente eu faço um pouquinho de bicicleta, 30 minutos de bicicleta e mais um pouquinho de musculação, né? Ontem eu fiz especificamente musculação, meia hora de musculação com alta intensidade, né? Treino de perna, treino de braço, um treino geral do corpo, já que eu estou em quarentena, estou em casa, né? E o que aconteceu foi muito interessante. Diferente do treino de bike do dia anterior, eu tive um aumento da glicemia no treino de musculação, o que denota duas coisas importantes. Primeiro, o uso de uma maior intensidade no treino acaba gerando uma maior dependência do corpo da via glicolítica, que é a primeira etapa do processo de respiração celular, o que aumenta o consumo de glicose. Essa glicose, então, que estava no sangue, que é puxada pelo músculo na ocasião da atividade física, ela acaba estimulando o fígado a fabricar mais glicose, né, para manter a constante o nível de glicose ou até mesmo subir no caso da necessidade. Então, vocês estão vendo aí na imagem o primeiro pico desse dia foi exatamente esse pico de 100 e alguma coisa que gerou esse fato interessante no pós-treino. Mas você vê que o pico sobe e rapidamente ele desce, né? Então, logo em seguida, eu mantive o jejum até mais ou menos o mesmo tempo, né, do dia anterior e fiz ontem um prato um pouco diferente, como vocês estão vendo. Ao invés de comer carne vermelha, eu comi frango e coloquei um pouquinho de queijo ralado sobre o frango. Mais uma vez, uma refeição praticamente zero carboidrato e não houve alteração na glicemia após essa refeição. Quando foi à noite, né, eu mantive a tarde todinha sem nenhum tipo de ingestão calórica, nem de carboidrato, né? E quando foi, eu tenho o costume de fazer só 2 refeições por dia, certo, pessoal? Isso é o meu normal, tá? Normalmente eu não tomo café da manhã. Então, quando foi à noite, eu resolvi fazer uma experiência, né? Então, o que foi que eu fiz? Pedi um hambúrguer, tem uma hamburgueria muito gostosa aqui em Fortaleza, chama-se Donadel. E eu pedi um hambúrguer, e o hambúrguer dele se chama Psycho Burger, mandei colocar duas carnes, ao invés de só uma, que ele tem queijo cheddar, ele tem bacon, tem cebola caramelizada e tem um pão que tem umas notas doces também na formulação dele. Então, eu fiz a primeira experiência com o CGM e comi todo o hambúrguer. Não deixei de lado o pão, nada disso. O que aconteceu com a glicose? Em pouquíssimo tempo ela foi para 130, tá? Isso é um pico de glicose que é o que acontece normalmente 130, 140, até 150, dependendo da situação em que a pessoa esteja, dependendo do que ela coma, né? Observe que eu comi o sanduíche por completo, tá? Então eu comi o sanduíche, o pão, a carne, o queijo e o bacon, tudo junto, tá? Então isso aí deu um pico de aproximadamente 130 miligramas por decilitro de glicose. Qual é o meu próximo experimento com essa mesma estratégia? Como ontem eu pedi um sanduíche para mim, um sanduíche para cada filho meu, eu retirei o pão do sanduíche deles, eles comem só o recheio, né? E eu guardei um desses pães. Então eu vou experimentar, se não hoje, mas está guardadinho na geladeira, eu vou experimentar como é o impacto glicêmico apenas do pão e fazer um comparativo, para a gente ver se essa história de que realmente comendo o pão junto com gordura e junto com proteína faz o índice glicêmico baixar, ou seja, dá um pico menor de glicemia. Vamos comparar isso aí e ver o que é que dá, certo? Então a glicemia foi até 130, mas como eu sou uma pessoa metabolicamente saudável, não tenho resistência à insulina, nada disso, esse pico não durou muito e já começou a cair logo em seguida, que foi o período onde eu já estava me preparando para ir dormir. Então esse foi o nosso segundo dia do CGM Experiment. Eu espero que vocês estejam acompanhando aí as peripécias, né? Hoje vai ser um dia bem atípico, porque eu vou passar a manhã em casa estudando, em seguida eu vou para casa da Gabi, e lá eu não sei o que é que me espera das guloseimas maravilhosas que ela faz na hora do almoço. Mas não se preocupa, bato foto de tudo e relato tudo aqui para vocês. Tenham um excelente dia.